Então vamos ao exemplo C. Então analisando cada bloco. Então, bloco A. Quais são as forças que atuam sobre ele? Ele empurra o chão para baixo, o chão empurra, né, para cima. Normal. Ó, peso. O planeta puxa o corpo, ó, para baixo. Peso. E tem o que mais? Atração. Ok? Esse bloco não sobe nem desce, então essas forças se anulam. Sobrando só o que? Tração. Então, tração é a massa vezes a aceleração. É o que diz a segunda lei de Newton. Bloco B. Quais são as forças que atuam sobre ele? Tração. Lembrando que a corda nunca empurra, né? Corda apenas puxa. Então não tem como essa corda estar empurrando o B para baixo, ó. Essa corda está puxando o B para cima. Quem mais? O peso. Ok? Então vamos ver. Duas forças de mesma direção em sentidos contrários. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu somo? Ah, eu tenho que subtrair. Sim, Marivaldo, mas o nosso combinado. Pegar a maior menos a menor. Como é que eu vou saber qual é a maior? Peraí, rapaz. Tem como esse bloco subir? Se isso acontecer na vida real, no meu cotidiano, eu até saio correndo. Que eu sei que alguma coisa anormal está acontecendo. Eu sei que numa situação dessa, ou o bloco vai estar parado, ou ele vai estar descendo. Nessa situação parado não está, porque até agora a gente não estudou atrito, ou seja, essas superfícies aqui são lisas. Tá ok? São superfícies polidas, lisas e polidas. Então, o que é que acontece? Esse bloco ele vai escorregar com facilidade. Então, ele deve estar descendo. E daí, o peso é maior que a tração. Então, vou ficar com peso menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. Ó, segunda lei de Newton. A soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos nessa. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Peso de B menos tração, massa de B vezes a aceleração. Se eu somo essas equações, a tração vai embora. Peso de B vai ser massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Qual o peso de B? Peraí, peso é a força que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Como é que eu calculo isso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, 2 vezes 10, 20 newtons. Unidade de força, ó, peso é uma força, é newtons, em homenagem a Isaac Newton. Unidade de força é o Newton, em homenagem a Isaac Newton. Marivaldo, você escreveu errado, Newton com letra minúscula. Sempre que eu escrever com letra minúscula Newton, eu estou me referindo à unidade de medida de força, tá ok? Unidade, sempre escrevemos com letras minúsculas, tá ok? Então, a massa de A, 8 kg, a massa de B, 2 kg, não dá para calcular a aceleração. A aceleração desse corpo vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Marivaldo, ele não pediu a tração, mas dá para calcular a tração? Dá. Sempre que eu analisar os blocos, tudo que eu precisar depois vai estar no quadro. Então vamos nessa. Tração é a massa de A vezes a aceleração. Percebam que eu não inventei essa equação agora. Ela surgiu com análise dos blocos. Então, a tração vai ser a massa de A, 8 kg, e a aceleração, 2. A tração vai ser de 16 newtons. E a letra D, vamos fazer o nosso diagrama de força. Ó, bloco A. Quais são as forças que atuam sobre ele? Tração, peso. Sim, Marivaldo, você não falou de normal, nem aqui, nem aqui. Esses blocos estão em contato com alguma superfície? Eles estão aplicando uma força em alguma superfície? Não. Então vai ter reação da superfície? Não. Então, só tem normal quando o bloco está em contato com a superfície, aplicando uma força sobre ela, que não é o caso.
Então, só tenho essas duas forças. Ih, Marivaldo, agora você se complicou. Como é que eu vou saber quem é maior, quem é menor? Simples. Quem é maior? A massa de B ou a massa de A? A massa de A. Então, o que é que eu espero que aconteça? Que o bloco A desça e o bloco B suba. Ah, se o bloco A vai descer, então o peso é maior que a tração. Então, eu vou ficar com peso de A menos a tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Já analisando o bloco B, eu vou ter tração. Marivaldo, por que a tração não é para baixo? Lembra, a corda sempre puxa, a corda não empurra. E o peso de B. Lembra, o B ele é mais leve que o A, então ele deve subir. Então, se vai subir, quem é maior? A tração ou o peso? A tração. Tração menos o peso de B, massa de B, vezes a aceleração. Então, agora, tem um sistema de equações, eu posso somar. Pô, Marivaldo, por que você sempre soma? Porque eu percebo que quando eu faço isso, eu simplifico a equação. Ó, menos T mais T, zero. Então eu fico com PA menos PB é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Qual o peso de A? É a massa de A vezes a aceleração da gravidade, 80. Qual o peso de B? É a massa de B vezes a aceleração da gravidade, 20. Qual a massa de A? 8 quilos. A massa de B, 2 quilos. Ah, então a aceleração vai dar 80 menos 20, 60, dividido por 10, 6 metros por segundo ao quadrado. Ele não me pediu a tração. Daria para encontrar a tração? Tranquilamente. Ó, posso pegar essa equação aqui. T menos PB é igual a massa de B vezes a aceleração. T menos, qual foi o peso de B? 20 newtons, que é igual a massa de B, 2 quilogramas, vezes a aceleração, que foi 6. Então, T vai ser 20 mais 12. T vai ser 32 newtons. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 4 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então vamos à resolução. Ele não fala nada sobre se essa força é constante ou não, mas vamos considerar essa força constante. E daí, Marivaldo, qual a importância dessa força ser constante ou não? Ó, se a força é constante, a aceleração é constante. Ah, um movimento com aceleração constante é move, a gente estudou move. Exatamente. Então facilita a nossa vida o fato da aceleração ser constante. Porque eu posso utilizar todas as equações que a gente conhece do movimento uniformemente variado. Observe, eu quero parar esse corpo. Eu quero que a velocidade final dele seja zero. Então, ó, do move, lembra? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final, zero. Velocidade inicial, 40. E o tempo, 20 segundos. Menos 40 dividido por 20, que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Como eu quero o módulo da força, então simplesmente vou pegar a massa e multiplicar pelo módulo da aceleração. Então eu preciso exercer uma força constante de 10 newtons, contrário ao movimento desse corpo, para que ele pare em 20 segundos. Próximo exemplo. Um corpo A de 10 kg é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B de 40 kg.
passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36 metros, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, o módulo da tração na corda. Letra B, o mínimo intervalo de tempo necessário para que o corpo B chegue ao solo. Então, inicialmente o bloco B está parado, ou alguém deve estar segurando, aí a gente vai soltar. Eu quero saber qual a tração na corda e qual o tempo mínimo para B atingir o solo. Então vamos, fazendo o diagrama de forças. Bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Normal, ok? Ele está aplicando uma força na superfície, então a superfície reage. Peso, tração. Como ele não está subindo nem descendo, normal anula o peso. Então só sobrou a tração, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? Tração e peso. Esse bloco aí, ele sobe ou desce? Claro que numa situação como essa ele só pode descer, não é isso? Então o peso é maior que a tração. Peso menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, próximo passo, tração é massa de A vezes a aceleração. Peso de B menos tração é massa de B vezes a aceleração. Se eu somo essas equações, vou ficar com peso de B é massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Qual o peso do bloco B? A massa dele vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 400. Massa de A mais massa de B, ó, 10 mais 40, 50. Então, a aceleração desse bloco, 400 dividido por 50, que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Mas ele não quer a aceleração, Marivaldo, ele quer a tração. Opa, eu tenho aqui ó, a equação prontinha. Essa é a vantagem de fazer o diagrama de forças. O que eu preciso está aí no quadro. Então, tração é a massa de A, 10, vezes a aceleração, 8. Então, 80 newtons. Agora, quanto tempo B vai gastar para chegar ó, ao solo? Então, o que é que acontece? Eu posso usar, tá ok? As equações do MOVE. Pô, Marivaldo, mas como é que você sabe que é MOVE? Quem está arrastando todo mundo aí, como a gente viu no resultado final, quem está arrastando todos os blocos é o peso de B, que próximo da superfície da Terra a gente sabe que a gente pode considerar, né, aproximar como algo constante. Tá ok? A variação do peso próximo da superfície da Terra é bem pequena, né, desprezível. Então, ó, como essa força aqui a gente pode considerar constante ao longo da queda de B, então a aceleração vai ser constante. E daí, move. Logo eu posso usar ΔS, é V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Como ele me disse que B inicialmente estava parado, então eu vou ficar com 0,36 é igual a, qual foi a aceleração? 8t ao quadrado sobre 2. Ou seja, 4t ao quadrado é igual a 0,36. t ao quadrado, 0,36 dividido por 4. t ao quadrado, 0,09. Então, o que é t? Mais ou menos a raiz de 0,09. TO, mais ou menos, 0,3 segundos. O, que me interessa é o tempo positivo, tá ok? Para a gente não existe tempo negativo. Então, 0,3 segundos. Então, tempo negativo para a gente não tem sentido. Por quê? Porque seria um tempo anterior a gente ligar o cronômetro. O que interessa para a gente é o que acontece a partir do momento que eu liguei o cronômetro, a partir do momento que eu observei.
Então sempre a gente vai desprezar esse tempo negativo, o tempo anterior à minha observação. Próximo exemplo. Na situação indicada na figura, os fios têm inércia desprezível e passam pelas polias sem atrito. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado determine a aceleração do conjunto, a tração no fio que liga A e B, a tração no fio que liga B e C. Vamos à resolução. Então, fazendo o diagrama de forças, bloco A. Quais são as forças que atuam sobre ele? Peso, tração. Só que a gente tem um probleminha. Temos duas cordas. Então vamos chamar essa de corda 1 e essa de corda 2. Então aqui é T1. A tração exercida pela corda 1. Agora vamos nessa. Forças de mesma direção, sentidos contrários. Eu sei que eu vou ter que subtrair. Mas eu preciso saber quem é a maior, porque o nosso acordo é sempre pegar a maior menos a menor. Então agora eu tenho que saber quem é maior. Se é T1 ou peso de A. Então vamos aqui, O A, ele é mais pesado que o C. Então a tendência vai ser o A descer e o C subir. Mas Marivaldo, o peso de B não influencia no problema? Não. O peso de B vai ser anulado pela força normal. Tá ok? Então no final das contas, só quem vai influenciar é o peso de A e o peso de C. Então como A vai descer, vou ficar com peso de A menos T1, é a massa de A vezes a aceleração. Bloco B. Quais são as forças que atuam sobre ele? Normal, peso, a tração na corda 2, que eu vou chamar de T2, a tração na corda 1, que eu vou chamar de T1. A força resultante, a soma dessas forças é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Vamos somar? Como ele não vai subir nem descer, essas duas forças devem se anular. E agora? Forças de mesma direção em sentidos contrários. Como é que eu somo? Eu subtraio. Eu tenho que pegar a maior menos a menor. Para onde B vai? Como o A é mais pesado que o C, o A desce e o B vai para a esquerda. Então, T1 é maior que T2. Então, T1 menos T2 é igual a massa de B vezes a aceleração. Agora o bloco C. Quais são as forças que atuam sobre ele? A tração, não é a corda 2, então T2. E o peso? Como a gente já sabe que ele vai subir, T2 menos o peso é a massa de C vezes a aceleração. Como eu já tenho um sistema de equações, posso resolver. PA menos T1 é igual a MA vezes a aceleração. T1 menos T2 é igual a MB vezes a aceleração. T2 menos PC, MC vezes a aceleração. Se eu somo, T1 vai embora, T2 vai embora, e só fica realmente quem importa. Confirmando o que eu falei. No final das contas, quem vai importar? O peso de A e o peso de C. Peso de A, massa de A 20, aceleração da gravidade 10, 200. Peso de C, massa de C 10, aceleração da gravidade 10, então 100. Massa de A mais massa de B mais massa de C vai dar 40. Então eu vou ficar com 100 igual a 40A. Então A vai ser 100 dividido por 40. Vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então eu achei a letra A aceleração do conjunto. Agora eu quero a tração na corda que liga A e B. É o que eu chamei de T1. Então, vamos aqui. PA menos T1 é igual a MA vezes a aceleração. O peso de A é quanto? 200. Menos T1, a massa de A, que é 20, vezes a aceleração, que é 2,5. Então, menos T1 vai ser menos 200 mais 50. Ou seja, menos T1
é igual a menos 150, T1 é igual a 150 newtons. E a tração na corda que liga B e C, ou seja, T2, não é? Então, posso usar essa equação ou essa aqui. Vamos usar a segunda equação aqui, ou melhor, a terceira equação aqui. T2 menos PC é igual a massa de C vezes a aceleração. T2 menos, qual o peso de C? Ó, a massa é 10, a aceleração da gravidade é 10, então 100. É igual a massa de C, 10 newtons vezes a aceleração, que foi 2,5. Então, T2 vai ser 100 mais 25. T2 vai ser 125 newtons. Mais um exemplo. Um corpo de massa 4 kg está sendo levantado por meio de um fio que suporta a tração máxima de 50 newtons. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a maior aceleração vertical que é possível imprimir ao corpo, puxando-o por esse fio, é... Então agora eu quero pegar o corpo e puxar através de uma corda aí, de um fio aí. Só que esse fio suporta uma tração máxima de 50 newtons. Então qual é a aceleração máxima que eu posso imprimir a esse fio? Vamos analisar quais são as forças, a tração na corda que eu vou puxar o corpo e o peso. Como esse corpo vai subir, tração menos peso igual a massa vezes a aceleração. Qual é a tração máxima? 50. Qual é o peso? 4 kg, que é a massa, e G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 40. É igual a massa, 4 kg, vezes a aceleração. A tração máxima vai produzir uma aceleração máxima. Então, 10 é igual a 4 vezes A. Daí, a aceleração máxima que esse corpo pode adquirir na direção vertical é 10 dividido por 4, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado.